Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um programa. É verdade, e hoje é um programa que promete, pelo menos eu, não trouxe o caderno e a caneta para apontar, mas olha, acho que hoje vamos ter tantas dicas sobre como comunicar com o coração. Com o coração. Uma comunicação não violenta e dizer as coisas de forma calma. Consciente. Calma, bem, não sei. Sem ofender, sem magoar. Exatamente. Mas ser próprio claro. Também, mas ser claro, eu acho que isso também. Pelo menos é isto que estamos à espera da nossa convidada. Estamos Não, a pôr-lhe sim. a fasquear aqui bem alto, aí bem alto. Vai mudar as nossas vidas. Vai, com certeza, já consideram uma prenda de Natal antecipada, já. Programa 2. Porque isto não é fácil. Uma pessoa acelerada. Opa, não é? Não, eu admiro aquelas pessoas que já nasceram com aquela sua maneira de ser, não é? Eu acho que Parece é um dom. É um dom. Fazem isto naturalmente, não é? Dom. É, não é? É um dom. Que... O prédio está a cair, ela Exato. mantém a sua postura, a sua comunicação clara. Está próximo. Eu não sei como é que eles fazem. Eu também não. As palmas. As palmas da nossa parte. Então, isto para dizer que vamos receber aqui a Andreia Carvalho, deste projeto Comunicar com o Coração, e que o tema de hoje é exatamente isto, comunicação não violenta e consciente, mas também parentalidade consciente, porque também se há situação que desafia aqui as nossas emoções, é ser pai ou mãe, não é? É. Também há quem tenha dom. Nós também temos dom. Não. Cada um com o seu dom. Exatamente, cada um com o seu jeito para a sua coisa. Então hoje o programa promete, contamos consigo até ao final. E porque estes programas têm que ser vistos e revistos, daí as nossas redes sociais. Através do YouTube tem acesso aos programas completos e desta forma pode partilhar e você não perde nada. Então, através do canal Curiagos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos, consegue aceder então aos programas completos, não perde nada, não enche a memória da sua box. Exato. Pronto. As boxes também ficam cansadas. Ficam. Então, quem tem filhos, que as crianças, quando aprendem a gravar, e depois aquilo grava. Agora é isso. Os meus sabem mexer melhor no comando do que eu. Muito bem. É uma vergonha, é uma nova geração. É incrível. Portanto, ora, aqui está uma solução que aqui o Conversa de Mulheres arranjou para si e desta forma pode partilhar todos os programas com quem quiser e das várias formas que disponibiliza o nosso YouTube. É verdade. E para saber sobre as nossas convidadas, pode ir às nossas redes sociais, Instagram, Facebook, partilhar, fazer comentário e criar aqui esta rede de apoio a estas mulheres maravilhosas que mudam muitas vezes de vida e que criam aqui uma maneira de se sustentarem, não é? Assim, mesmo de poder. Portanto, são mulheres que vale a pena conhecer e apoiar. E ao longo do programa vai estar a passar também as nossas redes sociais e da nossa convidada. Então, Ruth, o que é que se vai passar agora mesmo? Agora vamos passar um separador. Para conhecermos a nossa convidada de hoje, já. Fique connosco. E então, vamos dar as boas-vindas, não é? À Andreia Carvalho, formadora certificada que trabalhou, vejam só isto aqui, durante 17 anos no setor financeiro, mas que recentemente apostou nesta área da comunicação e desenvolvimento pessoal e tem este projeto a comunicar com o coração. Olá, seja muito bem-vinda. Olá, muito prazer. Gosto de estar aqui convosco hoje. É um gosto recebê-la porque hoje vem-nos falar de tantas coisas que já dissemos que são muito importantes para estas pessoas aqui. Vai ajudar. Vai ajudar. Mas, Andreia, conhecendo aqui um bocadinho do seu percurso, é de onde? Ok. Eu cresci em Azeitão, neste momento moro na Chaneca da Caparica. Já me estava há pouco a falar da minha formação profissional, portanto, eu tirei a licenciatura em Economia. É uma área que... Uma área um pouco cinzenta, para quem saiba o que eu faço e para quem conheça o meu perfil, se calhar nunca associaria
Nunca me associaria a essa área, mas efetivamente eu na altura gostava e também... Foi o que queria fazer, a minha questão era, foi o que queria fazer ou foi aquilo, porque há muita gente aqui que foi um bocadinho direcionada pelos pais para ir para algumas destas áreas assim mais cinzentas. Não fui de todo condicionada pelos meus pais na minha escolha, fui condicionada pela sociedade, não é? Pois. Porque quem fez o curso superior nos anos 2000, havia muito a conversa do desemprego, de tirar um curso que desse garantia de emprego, e eu gostava, na verdade, também da economia. Não era de todo, se calhar, se eu tivesse analisado a fundo a minha paixão, mas gostava, e efetivamente correu muito bem o curso. E era boa, se calhar, com números, não é? Pronto. Sim, desde sempre com matemática. Pronto, foi a exato. minha... Sim. Se fosse daqui das letras e agora com números, Não. a coisa podia... Eu gostava e geografia, sempre foram disciplinas que eu gostava muito. Sendo que logo mesmo já no secundário já havia, desde se calhar de muito miúdo, havia muitos sinais de que eu gostava de falar em público, gostava da formação e isso já estava de alguma forma presente, sim. Foi uma coisa Como é que soube isso no secundário? Por exemplo, no secundário, quando foi a altura do Euro, tivemos uma apresentação e fizemos um projeto de turma e eu e uma colega fomos quem apresentou o projeto. Portanto, isso foi já um pequeno... Não estava nervosa, não se atrapalhou, nada? Nada. Puxem. Nada. Desde que tenha algum conhecimento do que estou a falar, Claro. Fico mais ou menos tranquila. Há pessoas que gostam de falar, Cláudia. Sim, É mesmo? Sim, eu sempre falei, por isso é que eu, nervosa ou sem nervosa, com medo ou sem medo de incrível. falar, lá está, é incrível. Sim. Pronto, comunicar sempre foi assim uma coisa. Sim, pronto. Depois fiz o curso superior e depois saí para uma grande consultora. Tive durante 5 anos a trabalhar em auditoria, depois mais 3 anos noutra consultora. Portanto, tive 8 anos a trabalhar em auditoria. Muito sempre a mesma coisa ou porque como Não. são projetos diferentes vai sendo muito diferente? Não, de todo, porque cada empresa é uma realidade diferente. Ok. E, na verdade, o que sempre me fascinou na área da auditoria foi conhecer as realidades de diferentes empresas. Porque tinha que fazer a auditoria de várias empresas diferentes. Exatamente, fiz, por exemplo, a auditoria de uma grande empresa de televisão. Portanto, para mim, Sim. é super fascinante, um negócio muito sexy e fascinante. Uau. Ah, Mas que isso se via o sexy e o fascinante nos números também. Sim, porque também se vê nos números e é muito giro ver como é que aquilo que nós conhecemos reflete nas contas de uma empresa. Portanto, é um trabalho até... Olha que isso é um fascínio, exato. Sexy números. É interessante. Foi Não, uma o negócio em si, porque, por exemplo, se pensarmos na auditoria de uma empresa de construção, se calhar, já não, ou uma empresa de negócio de vender canetas, se calhar não é tão interessante. Dependendo das pessoas também, falamos aqui também do meu interesse pessoal. O que eram os seus interesses? O que é que gostava de fazer fora aquilo que estudou? O que é que olha, depois de fazer a faculdade e ter começado a trabalhar numa grande consultora, não havia grande tempo para interesses Mas fora do mesmo trabalho. O que eram os seus hobbies? Coisas? Andei nos escuteiros muitos anos, mas o meu grande interesse foi sempre conhecer pessoas e ligar pessoas. Isso esteve sempre na base. Se eu olhar para trás, percebo que isso esteve sempre na base. Ligar pessoas? Sim, conectar pessoas, perceber pontos de contacto. Eu sempre conheci, todos os sítios onde ia, conhecia sempre muitas pessoas e sempre tive esse gosto de, talvez, de conhecer novas pessoas, novas realidades diferentes da minha. Isso sempre foi um grande interesse. Também gosto de música e acho que é isso. E desporto, gosto muito de fazer desporto também. Portanto, aqui vários interesses lá fora. Sim. Então, estava-nos a contar que estava aqui neste percurso da auditoria. Sim, depois mudei para a supervisão financeira, onde tive durante 9 anos. Realmente foi uma escolha muito consciente, porque sabia que queria ter filhos, queria uma vida mais equilibrada. Quando trabalhava numa consultora, trabalhava muitos fins de semana, até muito tarde. E, na realidade, eu nunca me identifiquei muito com essa forma de trabalho, porque acho que é mesmo importante nós vivemos uma vida fora do trabalho. E, portanto, nessa altura mudei para uma entidade de supervisão. E foi... O trabalho era muito diferente? Era um bocadinho mais monótono. Era um bocadinho mais... Não era tão desafiante como a auditoria. Uma coisa que eu não falei que adorava foi sempre gerir e ensinar equipas. Pois. Essa parte eu adorava, efetivamente. E na entidade de supervisão, se calhar, era um trabalho um pouco mais monótono, mas muito mais... me permitia ter uma vida muito mais equilibrada. Fator que eu considerei sempre fundamental para conseguir ser mãe. Claro. E, portanto, foi... Portanto, ser mãe vinha aqui como um projeto que exigia aqui algumas mudanças. Sim, exigia claramente mudanças. Eu não me via a trabalhar numa empresa com esta exigência de responsabilidades e de horários e, ao mesmo tempo, conciliar com a maternidade. Isso nunca esteve no meu plano. E, portanto, mudei para uma empresa que me permitia conciliar as duas coisas.
E pronto, enquanto estava na entidade de supervisão, tive 3 filhos. Usou bem isto. Isto foi bem grande. Sim, tive 3 Tem filhos. muitas diferenças? Não. Tem 2 anos, neste momento tem 9, 7 e 5. Que giro. Tem 9, 7 e 5. Foi sempre, não sei porque, sempre quis ter uma família grande. Portanto, foi tudo planeado, não é? Foi tudo mais ou menos planeado. O terceiro foi planeado, mas foi uma decisão um bocadinho... Não foi assim uma decisão de avançar, porque uma coisa é o que nós achamos que queremos, outra coisa é depois quando a realidade nos bate à porta, nós percebemos o que é que isso implica, não é? E mesmo assim eu acho que na altura não tinha informações suficientes, se calhar até para tomar essa decisão, no sentido de não sabia o que é que o papel de mãe exige emocionalmente, Isso, não é? E o que é que traz consigo. Mas sempre tive essa ideia de ter uma família grande. Eu tenho 14 anos de diferença do meu irmão, o meu irmão é mais novo que eu, e eu tive sempre gostei muito de ver famílias de 5, não me perguntem porquê, era talvez um sonho que eu tinha de ter uma família grande, preenchida, barulho, porque eu achei piada de ter referido calma, porque eu sou a pessoa menos calma, que se calhar aqui, e depois poderemos falar melhor sobre isso, sobre essa associação entre comunicação não violenta e calma. Que Pois é isso, já sabemos, descobriu o segredo, descobriu o segredo da juventude, aqui descobriu o segredo da comunicação, pronto. Sim, e pronto, e depois veio a pandemia, não é? Sim. Aliás, quando eu voltei ao trabalho do meu terceiro filho, em início de 2019, eu já sabia que precisava de fazer outra coisa e que queria fazer outra coisa. Portanto, essa ideia já vinha comigo. Já eram muitos filhos ou porque o trabalho também já não... Não, porque queria mesmo fazer uma coisa diferente e que me preenchesse mais. Uma coisa que me envolvesse estar mais com pessoas, mais contacto com outras pessoas, mais movimento, porque também estar no escritório sentado o dia todo também não era para mim. E, portanto, eu já tinha esta ideia, em 2019, quando voltei da licença de maternidade do terceiro filho. Depois, entretanto, deu-se a pandemia, não é? Deu-se a pandemia e eu acho que, pelo menos, o meu mundo... filhos em casa. Fiquei eu e o meu marido com 3 filhos em casa, em teletrabalho. E é que viu-se que estava mesmo num apartamento de 100 metros quadrados, não foi propriamente a situação mais fácil de gerir. Portanto, foi uma situação muito desafiante, mas, por outro lado, uma situação que trouxe muita lucidez sobre o que é que queria, o que é que não queria. Então comecei aos poucos a planear o que é que iria fazer a seguir. Entretanto, pelo caminho, fiz o curso de parentalidade consciente, depois se calhar já podemos falar mais tarde sobre isso, e foi um marco muito importante para mim. Mas esse curso surgiu quando? É o primeiro curso que faz aqui dentro desta área? É o primeiro curso que faço dentro desta área. Porque a necessidade dos 3 filhos e de querer ser aqui uma melhor mãe, vá? Sim, porque eu percebi que a forma como eu comunicava, a forma como lidava com os meus filhos, não era a forma que eu queria. Mas também percebia que não tinha ferramentas suficientes, não tinha conhecimento suficiente para fazer diferente. E, portanto, mas isto desde cedo, comecei logo a ler muito, a informar muito, e isto para mim é muito importante, ver a parentalidade não como algo que é intuitivo, porque não é. A minha opinião, não é uma coisa assim tão intuitivo. Por exemplo, se perguntar a qualquer pai como é que se desenvolve o cérebro de uma criança, provavelmente a maior parte não faz a menor ideia. A maior parte não faz a menor ideia que um cérebro humano só está desenvolvido totalmente aos 25 anos. E, portanto, são conhecimentos que são importantes para nós como pais e como mães, para conseguirmos também perceber melhor os comportamentos dos nossos filhos e também percebermos melhor. No fundo, isto é tudo sobre nós. É muito menos sobre eles, é muito mais sobre nós, não é? Sim. É muito mais sobre nós. Pronto, o curso de parentalidade consciente foi o primeiro que eu fiz e conheci pessoas muito inspiradoras nesse curso. Pessoas com muita coragem, pessoas com negócios próprios que já tinham dado o salto. Isso para mim foi muito importante, sair um bocadinho da minha zona de conforto. Foi aqui que começa o bichinho, sem ser a ideia que era por aí que iria vir o... Sim, sem dúvida. Foi um primeiro salto, não fazia a menor ideia, se me perguntassem naquela altura que isto tudo estaria a acontecer, eu diria que nem pensar. Mas conheci pessoas muito, muito inspiradoras e acho que aí foi a primeira chave que abriu. Entretanto, continuei na autoridade de supervisão, mas... já aqui a perceber que podia fazer outras coisas. Comecei a perceber que também, com o conhecimento, que adquiria conhecimento com alguma facilidade nesta área, que era uma área onde eu me movimentava com alguma facilidade e, portanto, ficou aqui em stand-by e até que tomei a decisão de sair e agora já confundo às vezes um bocadinho os anos. Em 2021, em maio de 2021, decidi sair. Sendo que
interessante dizer que não saí logo para fazer um projeto novo. Eu sou revisora oficial de contas. Sim. E então eu achei que iria ter aqui uma fase de transição entre uma coisa e outra. Portanto, vou fazer aqui algum trabalho de revisão de contas e vou criar aqui uma transição até encontrar aquilo que eu quero fazer. A verdade é que essa ideia, embora eu continue a exercer como revisora, essa ideia durou pouco tempo porque percebi efetivamente que queria fazer a mudança. E quando fiz o curso de Parentalidade Consciente, uma coisa que ficou muito viva em mim foi a comunicação não violenta. E foi algo que ficou aqui, guardei num bolso e disse, vou-te buscar mais tarde e vou pegar nisto. Foi algo faz-me que todo fez sentido. muito sentido. Marcou-me imensamente e, portanto, fui ver o que é que acontecia lá fora, o que é que era possível fazer de formação nesta área e tentei ir à fonte. E foi aqui fazer alguns cursos e tem aqui algumas certificações. Sim. E então, em fevereiro de 2022, fui fazer um curso fora, um curso intensivo de comunicação não violenta pelo Center for Nonviolent Communication, que foi a origem da comunicação não violenta, e fui ver, será que é isto que eu quero fazer? Será que não é? Vou testar. E realmente, ok, percebi, é isto que eu quero fazer. Gosto disto. Sim, e a partir daí comecei a desenhar o que é que iria fazer a seguir e, portanto, comecei a fazer, em maio, fiz os meus primeiros cursos caseiros em casa, convidei uma série de pessoas, eram para ter sido 3, passaram a 7, correu muito bem, tive muitas pessoas a assistir, um mini curso ainda, e depois, a partir de setembro, lancei então o meu projeto oficialmente para a rua e pronto, e desde aí que tenho estado a dedicar-me à formação. Entretanto, também fiz coaching, também faço sessões individuais e tenho feito outras formações para me permitir fazer quer formação, quer atendimentos individuais nestas áreas, quer a comunicação não violenta, quer parentalidade consciente. Refere que definiu como missão trazer a comunicação não violenta ao máximo número de pessoas. Porquê? Exatamente. Porque pode mudar a vida, claro, para mim, isto naturalmente é a minha opinião, pode mudar muito a vida das pessoas. Aprenderem a comunicar de uma forma que as liga às outras e as liga a si próprios. E pode fazer toda a diferença entre uma vida sem significado, uma vida de desconexão com as outras pessoas, para uma vida mais significativa. E, portanto, porque essa missão? Porque a comunicação não violenta está muito pouco difundida em Portugal. E o que é isto da comunicação não violenta? Ok, Sim. Muito bem. A comunicação não violenta, eu gostava de deixar claro que não é aqui uma forma. Eu agora vou pegar numa forma e vou passar a comunicar. Não, não é. É um hábito. Não. Também não. É pensarmos que vamos comunicar com outra pessoa e a minha intenção é contribuir para tornar a vida da outra pessoa melhor, mas ao mesmo tempo não me perder de mim próprio. Portanto, isto se calhar são as minhas palavras, mas é a forma que eu vejo. No fundo, é falar com a outra pessoa, mas também não perder a minha essência, não é? Adaptar-se só à outra pessoa, não é? Não, é comunicar. O que é que foi? Nada, depois... É comunicar de forma honesta, comunicar com quem eu sou, as minhas necessidades, mas ao mesmo tempo receber o outro, considerar o outro e recebê-lo com empatia. Portanto, e a premissa base da comunicação não violenta é que tudo o que nós fazemos, todos os nossos comportamentos advêm de uma necessidade que nós temos. Que é aqui das 4 áreas ou componentes da comunicação, não é? Não, as 4 áreas é uma coisa um bocadinho diferente, portanto, estamos a falar aqui sim, é uma das 4 áreas, pode ver nessa perspectiva. E das 4 áreas que fala, é uma estrutura que existe. Sim, nós daqui a bocado já temos umas fotos, depois já pedimos para... Pode continuar a explicar. É uma estrutura base para quem queira comunicar de uma forma não violenta. Também gostava de referir que comunicação não violenta é um termo que muitas vezes não chega às pessoas, porque as pessoas dizem, mas eu não comunico de forma não violenta, não é? Sim, exatamente, porque pensa-se comunicar violentamente é aos gritos, sim, ou então até a bater, não é? Que mas claramente não é. Não é nada disso. A violência vem também de eu não considerar a outra pessoa, por exemplo, dela não entrar na minha equação. Eu adotei o termo comunicação consciente porque acho que em Portugal é possível que chegue a mais pessoas, mas também é chamada comunicação empática, comunicação compassiva. Estamos a falar sempre da mesma coisa. Compassiva. Ok? Estamos sempre a falar da mesma coisa. Portanto, é uma comunicação que vem do coração e, portanto, eu quero contribuir para a vida da pessoa, mas ao mesmo tempo não me perder de mim. Sobre as 4 componentes. Então, o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, de facto, ele não queria bem, ele junta isto numa estrutura que permite a toda a gente perceber como fazer. Nós tínhamos aí uma foto, mas eu não sei se será já a primeira, portanto pode falar, a gente já vai ver se encontramos. Ok. Então, ele criou aqui uma estrutura para ser mais fácil fazermos
isto é o livro do Marshall, para ser mais fácil a qualquer pessoa integrar. Então, primeiro acontece qualquer coisa, não é? Há um estímulo, acontece qualquer coisa, e vamos converter todos os nossos pensamentos no primeiro passo. Porque é que acontece uma coisa, nós começamos imediatamente com pensamentos, não é? Sim. Logo, não é? Aliás, temos os pensamentos que Bons, não está a acontecer maus. nada. Não há hipótese, não é? Diferentes. Pensamentos estes que são influenciados por imensas coisas. A nossa cultura, as nossas experiências, a própria forma como nos estamos a sentir naquele momento, não é? E vamos olhar para os nossos pensamentos, está tudo bem, estão lá e faz sentido, é a nossa história, mas vamos primeiro fazer uma conversão desses pensamentos no que é que está a acontecer exatamente neste momento, que são as observações. Portanto, é o que eu estou a ver. Que é uma das partes, não é? Destas Exatamente, componentes. é o que eu estou a ver e o que é que eu estou a ouvir. Por exemplo, eu penso assim, o João desrespeitou-me completamente, chegou super atrasado. Isto é um pensamento que eu posso ter. Quando eu passo isto para uma observação, digo, nós combinámos às 9 e o João chegou às 9h10. Isto é uma observação, ok? Isto é o primeiro passo. O segundo passo é como é que eu me senti perante tudo aquilo que aconteceu. Qual é que é o meu sentimento, não é? Como é que eu me sinto? Sinto-me triste, sinto-me frustrado, assim, e aqui é muito importante o léxico emocional e infelizmente há um léxico emocional muito curto e habitualmente se perguntar a alguém como é que se sente, habitualmente é um binómio, sinto-me bem ou sinto-me mal, não é? A maior parte das pessoas tem um léxico emocional muito A pessoa curto. não é capaz de dizer isso que referiu. Sinto-me desrespeitado porque combinámos às 9 e a pessoa só chegou às 9h10. Sim, por exemplo, pode ser o desrespeitado. Sendo que o desrespeitado é uma palavra um bocadinho tricky que pode já ter algum julgamento. Tricky. Pode ter já algum julgamento sobre outra pessoa. Mas pronto, então temos os sentimentos, como é que eu me senti perante aquilo que aconteceu, perante aquele estímulo. E depois, ok, vamos então ver, e vamos aqui ao coração da comunicação não violenta, vou ver, então, mas porquê é que eu me senti assim? O que é que eu preciso que não estou a ter? Ou estou a ter, porque às vezes acontecem coisas que são boas, não é? Sim, a maior claro. parte das vezes, não é? Sim, sim. Então, por exemplo, neste caso, se calhar eu preciso de pontualidade, preciso de previsibilidade, preciso de respeito. E, portanto, estas serão, por exemplo, as minhas necessidades que estão vivas naquele momento. E terminamos com um pedido, ou a nós próprios ou ao outro. E neste caso pode ser um pedido, olha João, da próxima vez combinámos uma hora, podes tentar chegar a horas, é mesmo importante para mim. Porque para mim a pontualidade, a previsibilidade é importante. Porque isto é sobre mim. Porque para mim pode fazer diferença uma pessoa chegar depois da hora e para outra pessoa não. Era isso que eu Portanto, isto é tudo verdade. sobre mim. Eu ia aí comentar isso, que é, pode haver pessoas para quem isso 10 minutos não é nada. Chegar a 10 minutos é chegar no horário. Mas é verdade, não é? Sim, há outros São 2 maneiras. minutos é caótico. Exatamente, são maneiras de ver. Portanto, daqui a importância desta comunicação entre duas pessoas ou mais, mas entre duas pessoas, porque as necessidades são diferentes. Sim, e isso E a é situação a grande pode ser a diferença de mesma. falarmos na primeira pessoa. Quando nós começamos a falar na primeira pessoa, há logo uma ligação diferente com o outro. É completamente diferente de fazer julgamentos sobre o que o outro está a fazer. Sim. O que nós estamos a dizer é que a forma, qualquer coisa que o outro fez, e ele nunca deixa de ser responsável pelo que faz, não é? Não há aqui perda de responsabilidade. Mas é importante que cada um de nós se responsabilize pelo que está a sentir. Porque nós somos responsáveis por aquela situação. Por exemplo, se aquela pessoa chegasse atrasada e nós tivéssemos um monte de coisas em casa para fazer e até nos desse jeito que a outra pessoa chegasse atrasada, Se se calhar não me ia sentir frustrada nem chateada, se calhar ia sentir-me aliviada porque tinha tido tempo para acabar. A menos que estivesse com pressa, lá está. E estamos a falar da mesma pessoa a fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, aqui para dar a ideia de que aquilo que nós sentimos resulta das nossas necessidades e é fundamental que nos responsabilizemos por aquilo que nós sentimos e pela nossa comunicação com o outro. E, portanto, estes são os grandes quatro componentes. Portanto, observação, não é? Ver Observações, o que é que aconteceu, o que é que aconteceu, o que é que nós sentimos perante isso, exatamente, qual foi a nossa reação, exatamente, a necessidade, sim, o que é que eu preciso, o que é que na realidade eu precisava para ser diferente ou para fazer igual outra vez foi uma coisa boa, não é? Sim, Diferente exatamente. foi mau, exatamente, a repetir se foi bom e depois pedido. qual é o pedido. um pedido ao outro ou um pedido a mim própria. Neste caso, para dizer, olha, o João chega sempre atrasado, então eu já sei que quando ele veio buscar-me, eu vou descontrair e vou fazer o que tiver que fazer.
e não vou lidar com esta situação Sim, desta maneira. Pois, isso às vezes também... Às vezes também há gerir atritos já com expectativas. aquela pessoa. Claro, nunca é sobre a situação, não é? Pois, Nunca é acaba por sobre... somar várias Claro. situações. Existe aqui a carga emocional da relação, não é? E quanto mais próxima for a relação, mais intensa e mais difícil é a comunicação. Isso sem dúvida, porque quando há carga emocional, quando nós queremos mesmo quando aquela pessoa é muito importante para nós, fica tudo mais intenso, não é? Claro. Fica tudo mais foggy, mais no voeiro. Não é? Para o bom e para o mal parece que não conseguimos Gosto pensar. intenso. Foi intenso. Então o que é que são isto das necessidades humanas? As necessidades humanas são aquilo que nós precisamos para viver, são os nossos valores, são aquilo que para nós é importante. Então temos necessidades básicas, não é? Físicas até, comer, dormir, são necessidades básicas que muitas vezes nós não pensamos nelas como aquelas primeiras que não estão atendidas, mas quantas vezes nós ficamos mesmo mal dispostos a falar mal com os outros só porque estamos com fome. Ou com Tantas vontade de ir à vezes, casa de banho. Ou com vontade. É verdade. Ou descansar. Na parentalidade, por exemplo, está muito presente a questão do descanso, não é? Sim. As mães e os pais dormem Exato. pouco, estão muito cansados, têm muitas tarefas para fazer, portanto a necessidade de descanso está muitas vezes por atender. E realmente, quando nós estamos cansados, parece que tudo funciona pior, não é? No fundo é perceber que as nossas necessidades, quando nós temos uma necessidade que não está satisfeita ou que está por atender, como disse, nós temos tendência a comunicar pior ou a não saber comunicar tão bem, é por aí? Mais ou menos, dependerá das pessoas. E depende do que é também não comunicar pior, mas se calhar quando nós temos, gosto de utilizar o termo necessidades não atendidas, isso expleta sentimentos desagradáveis. Quando nós temos alguma necessidade não atendida, quando temos as necessidades atendidas, temos um sentimento agradável. Felizes. Felizes, Como o bebê que come, tranquilos, bebe. Tudo. tranquilos, etc. Sim, é verdade. Quando a pessoa está bem, lá está, vou aqui à redundância, está bem, não está mal, que é as necessidades atendidas, mesmo aquilo que poderia ser uma questão de problema, não é problema porque... Torna-se mais pequeno, não é? Sim. Pode-se tornar mais pequeno. Não tem tanto... Depende, porque às vezes estamos muito bem, mas se acontece um estímulo muito forte, não é? O ir bem pode ir logo embora, não é? O gatilho. Exatamente, mas estamos a falar das necessidades, então estamos a necessidades físicas, depois há as nossas necessidades psicológicas, não é? Há as nossas necessidades individuais, sei lá, a criatividade, a autenticidade, a autoexpressão, depois existem as necessidades na relação com o outro, a conexão, a contribuição, a empatia, existem mesmo imensas. Quem quiser pode descarregar uma lista de necessidades e uma lista de sentimentos no meu Instagram, tenho lá um link para descarregar. De necessidades e de sentimentos. É que eu vou ouvindo o que diz e depois parece que vou repetindo na minha cabeça para ver. Integrando. Necessidades, portanto, aquilo que nós precisamos, sentimentos, aquilo que depois sentimos. Aquilo que nós sentimos em função daquilo que vai acontecendo, não é? Okay. Sendo que para mim é muito importante deixar aqui um disclaimer, ou como quisermos chamar-lhe, que é não há sentimentos maus nem bons, ok? Todos fazem parte da experiência humana, todos são necessários. Há uns que nós gostamos, como estar alegres, há outros que não gostamos, claro que como preferimos estar mais em sentimentos agradáveis, mas os sentimentos desagradáveis são muito importantes, porque dão-nos sinais que alguma coisa que nós precisamos não estamos a ter. É um sinal que nós recebemos, que estamos com medo. São umas análises clínicas. Exato. Só que não são daquela parte, não são do ferro nem do sódio, são análises clínicas daqui da nossa. E é muito importante vivê-los, porque quando nós não nos permitimos vivê-los, existirá um momento na nossa vida em que eles vão aparecer, porque as emoções são movimentos, se elas não saem, ficam, não é? E portanto é muito importante acumula. Exatamente. E portanto é muito importante que elas permitirmos vivê-las, senti-las e expressá-las. Isso faz toda a diferença. E aceitá-las como fazendo parte da vida, não é? Exato. Fazem parte da vida. Por exemplo, vou dar um exemplo que acontece muito. Uma mulher que tem um aborto, muitas vezes, o que é que faz? Começa a trabalhar automaticamente, etc. Mas aquele luto precisa de ser vivido. Não pode ser guardado. Precisa de ser vivido, precisa de chorar, precisa de expressar, precisa de ficar sozinha, precisa de comer não sei quantos chocolates. Não estou a brincar, não é? Mas Está a brincar, mas para algumas pessoas isso funciona quase como terapia, não é? É importante. Embora que se calhar não é só isso que chegue, se calhar às vezes a pessoa vai precisar até de algum apoio mais especializado. Mas muitas vezes passamos por cima e depois há outro acontecimento de repente na vida que até parece que não é nada de especial e
como eu costumo dizer, há uma panela de pressão e de repente a panela abre-se um bocadinho, a panela... Exatamente. Que simplesmente são muitas coisas. Portanto, aqui estamos a aprender que para haver esta comunicação consciente, preferem chamar ali ou não violenta, tem que a pessoa entender quais são as suas necessidades, identificar os seus sentimentos e também se permitir vivê-los. Exatamente. Que só para, antes de continuarmos, fazer aqui um parênteses, muitas vezes, e as nossas telespectadoras, não é? Muitas são mulheres, às vezes com a mãe, a mulher... não dá tempo quase para a pessoa viver que está triste, porque não vou agora parecer que estou triste no trabalho, não vou agora parecer que estou triste porque tenho agora aqui os meus filhos, não vou agora parecer que estou triste porque até fui fazer um jantar fora com o marido e coitado, ele não tem culpa que agora... E a pessoa não se permite muito tempo estar triste, mas isso não é bom. Habitualmente isso acaba numa depressão ou num burnout, não é? Na maternidade. É muito fácil chegar a esse sítio quando não há essa permissão de viver aquilo que é necessário viver, de repente estar numa situação limite. E pode ser difícil, por exemplo, uma mãe identificar que está nessa situação. Porque essa é a questão, muitas vezes a pessoa já não identifica, não é? Mas lá está, vamos agora aqui dar a volta. Ganhamos consciência. Exato, a pescadinha de rabo na boca, como dizia a minha avó. Voltamos aqui e pensamos, se eu estou a ter estas atitudes ou esta maneira de falar ou isto tudo, se calhar é porque já está aqui uma análise, hoje ficamos com as análises clínicas, está aqui uma análise que o senhor doutor está a dizer que não está muito bem, não é? Sim, exatamente. E, portanto, é muito importante estarmos atentos ao nosso corpo. Vivemos muito na cabeça, não é? Na nossa sociedade vivemos muito na cabeça e estamos muito pouco atentos ao corpo. Habitualmente só olhamos para o corpo quando acontece uma situação mais limite, mas o nosso corpo começa-nos a dar sinais. Por exemplo, quando começa a ter muitas dores de cabeça, não é? O que é que se faz quando tem uma dor de cabeça? O que é que habitualmente se faz? Toma-se um comprimido, não é? E se tiver mesmo agreste, fugir de toda a gente e ficar ali sossegado, sem luz. E o que é que essa dor de cabeça nos está a dar sinal? Ou que estamos a viver muito stress, ou que estamos a viver cansado. Estas são as necessidades, não é? E nós, quando tomamos o comprimido, não estamos a endereçar aquilo que o nosso corpo nos está a dizer, não é? Atenuar a dor, provavelmente, para trabalharmos mais um pouco. Exatamente, estamos só a tratar o sintoma e, portanto, é muito importante ouvirmos o nosso corpo e os sinais que o nosso corpo nos vai dando. Então é assim que a nossa... Porque uma pergunta que tínhamos, como é que a forma que pensamos afeta a nossa comunicação, mas eu acho que está aqui um bocadinho a ser explicada, não é? Aquilo que eu estou a pensar, aquilo que eu estou a sentir... Claro. Exato. Se eu estiver, por exemplo, focado completamente no outro, no comportamento do outro, eu vou desresponsabilizar-me daquela situação e vou passar para o julgamento. Tu és isto, tu és aquilo, não estás a fazer isto, não estás a fazer aquilo. Uma crítica, não é? Isso afeta a relação e afeta de uma forma habitualmente negativa. E acaba por ter uma comunicação violenta, mesmo que a pessoa não esteja a ser violenta de palavras, não é? Sim, quando eu não estou a considerar o outro, quando eu me estou a considerar mais importante numa relação, é uma forma de ser violenta com a outra pessoa. Então qual é que é a solução para isso? Qual é que é a solução? Eu não vim aqui trazer soluções para... Sim, mas qual é que são estratégias, dicas? O que eu acho é muito importante a pessoa aprender a conhecer-se. O autoconhecimento é aqui a base, é o que é que eu sou, o que é que eu preciso, porque é que isto me está a afetar, o que é que isto está a mexer com o meu sistema. Como eu dou o exemplo da questão da pontualidade. No limite, pode ser importante para mim perceber de onde é que vem aquela ativação, não é? Por exemplo, vamos imaginar, se quando eu era... Quase sempre vamos parar à infância, não é? Nestas coisas vamos lá sempre parar, não é? Para imaginar, se, por exemplo, o meu pai ou a minha mãe me pressionava muito para ser pontual e era sempre um motivo de discussão a pontualidade, eu, em adulta, posso estar a procurar incessantemente a pontualidade e eu nem sei bem porque é que quero ser porque é que quero. E é tão importante para mim ser pontual. Portanto, também é importante este autoconhecimento para irmos desconstruir estas crenças. Porque muitas vezes aquilo que nós pensamos sobre o que os outros fazem está ali e na realidade, em crenças, não é? Já sofreu essa pressão, até deveria ser a primeira pessoa que não quer pressionar ninguém com a pressão disso. Mas normalmente não é isso. Não, habitualmente acabamos a fazer as mesmas coisas ou acabamos a negar completamente, a fazer o contrário, completamente o contrário, não é? Ou acabamos a fazer a mesma coisa com outros métodos. Também costuma acontecer. Sim. E então, falando aqui, passando aqui para esta parte da parentalidade, temos aqui ainda algumas coisas para falar, mas acho que esta parte também era importante. O que é isto da parentalidade consciente? A minha grande mentora, que é a Michaela Owen, diz uma coisa que eu estou super alinhada. Eu sonho com um mundo em que não é preciso falarmos de parentalidade consciente e só falamos de parentalidade.
Portanto, a aprendizagem consciente é necessária porque ainda vivemos numa sociedade em que é, por exemplo, em que bater, em que gritar, em que achar que o adulto vale mais do que a criança, isso ainda existe. E existe ainda bastante. Eu noto algumas diferenças, mas existe bastante. O que é isso do adulto vale mais que a criança? Pronto, então, um dos valores da parentalidade consciente assenta em 4 grandes valores, 4 grandes pilares. E um deles é o igual valor. Quer dizer que aquilo que eu penso, os meus sentimentos, as minhas necessidades valem tanto como as da criança. Valem exatamente o mesmo que as da criança. Dizer que vale mais é, por exemplo, uma criança querer dar uma opinião sobre alguma coisa e um pai ou uma mãe dizer: cala, tu és uma criança, não sabes o que é que estás a dizer. Ou não sabes nada sobre isto. Isto é um exemplo de não igual valor. Eu não estou a olhar para o que aquela criança me está a dizer com o mesmo valor que a minha opinião. Isto é um dos grandes pilares da parentalidade consciente, é o igual valor. Todos temos o mesmo valor. E não há aqui a questão de que realmente as crianças sabem um bocadinho menos que os pais? O saber menos não quer dizer que a opinião não seja tão importante como a minha. Ela está a dar a sua melhor coisa. Ela está a dar, e muitas vezes essa abertura, as crianças ensinam-nos imenso. Sim, Eu considero os meus filhos os meus maiores mestres. Eles ensinam-me imenso, porque crianças que vêm, e agora podemos passar para um segundo pilar, que é a autenticidade. Crianças que nós permitimos que sejam autênticas ensinam-nos imenso. Sim, porque aquilo é um material em bruto, eles são mesmo diamantes, é a mesma coisa. Sim, e a autenticidade é um dos outros valores. É, eu permito-me ser como sou e mostrar-me aos outros como eu sou. E permito que os meus filhos sejam como são e se mostrem como são. Claro. E aqui nesta questão da autenticidade, eu gosto muito de dar um exemplo, que é pensarmos nos nossos filhos como uma planta. Então, nós queremos ser jardineiros ou queremos ser carpinteiros? Queremos moldá-los consoante aquilo que nós queremos que eles sejam. Pensar como uma planta que eu deixo as plantas todas morrer. Ou queremos nutri-los e dar-lhes aquilo que eles precisam. E ver que planta é que vai sair dali, porque nós não sabemos na prática, não é? Eles são todos diferentes. E uns demoram mais tempo a crescer, outros demoram menos. Respeitar o processo. E ser o jardineiro e permitir que, não quer dizer que aquela planta não vá se ingrar, mas se nós formos um jardineiro que cuida dela como ela precisa, a probabilidade de prosperar é muito, muito maior. Portanto, a autenticidade, e aqui também, a autenticidade também é nós como pais. Portanto, eu permitir-me mostrar-me ao meu filho como eu sou e não como... Por exemplo, uma coisa que está muito presente em algumas casas é os pais não demonstram a sua vulnerabilidade e a sua fragilidade. É importante que as crianças vejam os pais como seres humanos que são, não é? Se eu estou triste, está tudo bem. Posso demonstrar aos meus filhos, está triste, porque a tristeza faz parte da experiência humana, não é? Isto é mostrar a minha autenticidade, em vez de fingir que nada se está a passar. Está tudo bem, não é? Está tudo bem. Esse exemplo também é muito, em minha opinião, também é muito importante. Depois, ao respeito... Mas lá está, agora eu estou sempre aqui a fazer o outro lado. Claro, eu estou a ver aquela pessoa que está a pensar assim, mas agora se eu estiver um bocadinho triste ou estou aqui um bocado ansioso com alguma situação, sei lá, do trabalho, financeira, também não se vai estar sempre a passar isto às crianças, não é? Se eu estou a sentir aquilo, se eu bloquear, não é? Temos que encontrar aqui, é importante encontrarmos a linguagem adequada para as crianças. Não vou dizer, olha, estou aqui, não vou descrever, estou com problemas financeiros, não vou descrever a situação toda. Exatamente, não se vai transmitir esse peso todo. Posso avaliar em cada momento se o que eu estou a viver posso ou não transmitir à criança. Mas, por exemplo, se eu estou a viver um processo de luto, é muito importante que a criança perceba que eu estou a viver um processo de luto, porque o processo de luto faz parte da vida. E ela, mais tarde ou mais cedo, vai lidar também com um processo de luto. E talvez a pessoa, ao mostrar isso, também ensina a criança a depois saber como viver isso, não é? Como viver, e ensina a criança uma coisa fundamental, é que todas as emoções são válidas e todas as emoções são importantes e todas as emoções fazem parte da vida. E a verdade é que nós, desde muito cedo, começamos a bloquear as emoções das crianças. Quando dizemos, por exemplo, quando uma criança cai e o pai diz assim, pronto, já passou. Não passou, a criança está ali toda cheia de sangue no joelho, está-lhe a doer. Não passou, há ali um sofrimento, chamemos-lhe assim, não é? Então, quando temos, já passou. Estamos a fazer, no fundo, é dizer, olha... Mas não deveremos também ajudar a criança a controlar, de alguma maneira, a saber gerir as suas emoções? Eu não quero dizer controlar no sentido de não sentir, mas de saber... Por exemplo, eu falo por mim e talvez o meu exemplo ajude para explicar onde é que eu quero chegar. Que eu sei que quando eu era pequena, eu não conseguia
Não conseguia, agora já consigo. Mas não controlava as minhas... Imagina essa situação do cair. Aquilo para mim era um filme. E eu própria, aquilo já não me estava a doer, eu já estava a ver no choro do choro do choro. Então, se eu tivesse aprendido, alguém me tivesse dito, pronto, calma, ok, dói, mas isso vai passar, estou aqui contigo, eu conseguia regular-me, não é? Acho que até a expressão certa é regular-me, para não entrar naquele desespero, que depois já dói mais, não da dor, mas desse descontrole emocional. Sim, as crianças não se conseguem, isto é uma coisa também muito importante ter em conta, as crianças não se conseguem regular sozinhas. As crianças, para se regular, precisam de um adulto. E daí, isso é que eu estou a dizer, alguém estar ali o cérebro está em desenvolvimento, ainda não tem capacidade, e uma criança, quando está emocionalmente desregulada, por exemplo, uma coisa utilizada, que muitos pais utilizam é a racionalidade, não é? Quando uma criança está desregulada emocionalmente, a racionalidade não entra, bate na trave e vai para trás. Aquela criança precisa de validação emocional e de conforto. E cada criança tem a sua forma de corregulação. Por exemplo, há crianças que, se calhar, gostam de um abraço, há outras que basta estar sentado ao pé delas um bocadinho. Já é suficiente. Se calhar, há outras que, se calhar, o abraço parece que ainda estão a irritá-las mais. Exatamente. Portanto, cada pai e cada mãe conhecerá bem os seus filhos e perceberá o que é que funciona ou não funciona. E às vezes há coisas que funcionam em determinados momentos e que noutros não funcionam. Mas o nosso papel é Conhecer, muito... conhece, mas saber fazer tudo é muito é um grande desafio. É uma aprendizagem para a vida, não é? Eu acho que eu não conheço ninguém que saiba fazer tudo e que não tenha momentos em que falha redondamente. Sim, sim. Em que falha redondamente. E, portanto, estamos a falar de autenticidade e depois o outro é o respeito pela integridade e, portanto, é respeitar a parte emocional, a parte física. Por exemplo, bater não faz parte do respeito pela integridade física. Portanto, todos nós temos direito a ser respeitados na nossa esfera, nas nossas emoções, na nossa integridade. E por último, e fundamental, é a responsabilidade... Não, é fundamental porque há muitas pessoas que confundem a parentalidade consciente com a permissividade. É a responsabilidade individual. Cada um é responsável pelo que sente, cada um é responsável pelo que faz. E, portanto, esse é a quarta missão. É importante também que as crianças tenham noção das consequências dos seus atos. Sim, de preferência consequências naturais. Consequências naturais? Sim, por exemplo, se não lavar os dentes, o que é que vai acontecer? Os dentes vão se estragar, isto é uma consequência natural, não é? Se não lavar os dentes, já não pode ir ao jogo de futebol, isto já é um castigo, isto não é uma consequência natural. Portanto, quanto mais próximo tiver, quanto mais próximo aquilo que acontece está... Mas até não lavar os dentes muitas vezes, se calhar estraga muito quando for, já passou. Sim, naturalmente. Portanto, há coisas que às vezes tem que se fazer qualquer coisinha, não é? Naturalmente. Isso, aqui podemos falar como limites. Há limites, não é? Todos os pais atingem ali há limites, não é? Sim, eu acho que há coisas que não podem ser negociáveis, não é? Pronto. Isso cada pai, cada mãe... Se tiver 5 anos e quer ir dormir na rua debaixo da árvore, se calhar não vamos deixar. Portanto, existem limites, não é? Mas aí nós, como pais, é importante perceber se a criança naquele momento tem consciência ou não das suas necessidades, não é? Pois. Portanto, ela pode não perceber que se dormir na rua vai ficar com frio e pode ficar doente ou pode acontecer outra coisa qualquer. Nós, como pais, determinamos os limites e somos a autoridade na relação no sentido que nós sabemos... Nós é que somos responsáveis. Nós somos responsáveis por eles não moralmente e tudo. Totalmente desenvolvidos, mas... Em todas as circunstâncias é importante lembrarmos que está ali uma pessoa. Eu gosto, em vez de dizer criança, dizer pessoa, porque é uma pessoa. Muitas vezes basta dizer a palavra criança que passamos logo para este movimento de, ok, um adulto, uma criança... Há aqui uma coisa, vamos lá aqui ver se chegamos a um equilíbrio para também ajudar e perceber. Nós estamos a falar de uma criança e já nos disse, não está desenvolvida, o cérebro só se vai desenvolver lá para os 25 anos que disse, não é? Sim. Que terminou. Portanto, uma criança de 7, de 9, de 10, de 11, de 13 não está desenvolvida. Se não está desenvolvida, não tem toda a consciência e toda a noção dos seus atos e da consequência das suas atitudes. Sim. E nós estamos a dizer que agora tudo o que esta criança diz ou sente, ao mesmo tempo é válido, mas ela não tem esta consciência. Como é que nós encontramos aqui É diferente, porque se calhar há aqui uma confusão entre validar o que ela está a sentir e fazer o que ela quer. Ok. Pronto, era aí que eu queria chegar. Validar é uma coisa. Validar é dizer, por exemplo, estás-te a sentir mal com isto, eu até posso não me sentir mal com isto, mas percebo que para ti já seja difícil. Por exemplo, uma criança diz que quer comer, porque quer comer um gelado antes de jantar, não é?
está tudo bem, é uma vontade dela, eu posso reconhecer, Exato. dizer, olha, Isso estou a também ver, tinha sempre. estou a ver que Estás mesmo querias com mesmo vontade. comer um gelado, olha, até podemos fazer uma brincadeira, olha, eu também adorava comer gelado antes de jantar. Só que é importante, uma questão de alimentação, é importante para mim que te nutras com as tuas necessidades, etc. É uma questão de falar e aqui também encontrar as palavras certas para cada criança, para cada idade. O cérebro está a desenvolver, mas uma criança tem muita consciência daquilo que precisa, ok? Desde bebê, o que é que uma criança está a fazer quando chora? Está a demonstrar uma necessidade, ou de dormir, ou de comer, já encontrou formas de expressar as suas necessidades, não é? E quanto mais nós permitirmos que isto aconteça, mais ela consegue expressar exatamente o que é que se está a passar com ser ela. consciente das suas necessidades, que é a tal situação que vimos que é importante para depois comunicar de uma maneira consciente. Exatamente. Portanto, isso é uma coisa que pode ser trabalhada logo desde muito pequenino. Mas que não implica que se vai fazer tudo o que a criança quer e que se acha que a criança ou a pessoa que está ali está... Isso é permissividade e não estamos Sim. aqui a falar de permissividade. É uma coisa diferente, mas validar, não é? É completamente dizer assim, era só o que faltava agora comeres um gelado antes de jantar, parece que estás não sei o quê. Estás parvo ou quê? Sim, isso é diferente, não é? Isso é dizer, olha, o que tu sentes não importa, eu Não é que nada mando importante, sim. e Mas tu não isso é mandas na verdade. tua vida. E, Às portanto, vezes é só, lá está, é só uma maneira. É só uma maneira de falar de outra maneira, porque se calhar na realidade o resultado vai ser o mesmo. Ele vai jantar primeiro e comer o gelado a seguir. E às vezes também desafiamos as nossas crenças, porque nós às vezes achamos que uma coisa não é possível e às vezes é possível. Por exemplo, existe uma crença, não se pode cantar à mesa. Porquê é que não se pode cantar à mesa? É bom que nós também desafiemos as nossas crenças, porque às vezes são crenças que vêm da nossa educação. Ok, certas Cantar coisas, não é? implica abrir a boca. Comer com a boca aberta, não sei. Ou então, mas imagine, por exemplo, podemos chegar aqui e eu compreender que para mim não me faz qualquer diferença a forma como os meus filhos se sentam à mesa em casa. Exato. E se calhar, olha, mas quando formos para fora de casa, quando estivermos no Já restaurante, é tem que saber. importante. Ok, Ter tudo ele. bem. Ou então, por exemplo, a hora de jantar é uma hora, isto aqui já é um bocadinho também de comunicação consciente. A hora de consciência das nossas necessidades. Porquê é que o jantar é tão importante? Porquê é que sentarmos à mesa é tão importante? Porque todos temos uma necessidade de quê? De conexão, de estarmos juntos. Agora, isso é só uma estratégia. Não podemos estar todos juntos depois de jantar sentados no sofá a conversar. Sim, não se calhar precisa de ir podemos. ao jantar Portanto, se... É esta consciência de o que é que podemos fazer para atender as nossas necessidades que nos traz aqui também a comunicação consciente e sairmos de estratégias muito fixas para fazer uma Tem que determinada ser ao coisa. jantar, porque se não for ao Exatamente. jantar... E depois não o que é que dá. acontece? Tem uma criança de 3 anos que tem um monte de movimento, não consegue estar sentada à mesa, toda a gente começa a ficar altamente estressada porque a mãe levanta-se para ir buscar o pequenino porque é preciso estar à mesa. caótico. Fica Em aqui vez de de ser um repente momento a familiar. conexão vai toda A pela conexão foi-se toda. É o stress ao jantar. Exatamente, a conexão foi-se toda. E se for peixe? Isso era... Exato. Foi Para peixe mim à não frente. é o peixe, é o bacalhau. É, bacalhau. Ai, bacalhau. Que é um passarinho. Bacalhau. É um peixe, mas é um peixe especial. Bacalhau é uma... Eu desisti de comer bacalhau durante algum tempo, porque realmente era um filme com o bacalhau. Tu no Natal comes o quê? Vamos voltar à No mesma Natal- conversa. Mas no Natal há outras coisas para comer, a coisa desenrasca-se. O problema é nas refeições normais que não há buffet, não é? É só uma. Bem, então estamos quase a terminar. Estes e outros temas levaram então à criação deste projeto. Já falámos o Comunicar com o Coração. O que é que as pessoas podem encontrar neste projeto, os seus vários serviços? Já vimos algumas fotografias até de algumas coisas que aconteceram em novembro e tudo. Mas gostava que nos explicasse. Ok, portanto, eu neste momento estou a fazer muitas coisas diferentes. E eu Então, também explicando. vamos dividir Sim. um bocadinho as águas. Sim. Então, eu também, este tema é muito importante nas empresas, portanto, Sim. eu também estou a levar este tema para as Vimos empresas. ali também uma formação, uma palestra. Sim, é muito importante nas empresas, nomeadamente nos líderes. A comunicação, a falta de uma comunicação consciente é um dos grandes motivos para as pessoas se sentirem desmotivadas, não alinhadas com o propósito da empresa, uma série de coisas. Portanto, nas empresas tem um impacto brutal, portanto, estou a fazer formação em empresas sobre este tema. Depois faço sessões individuais, onde trabalho o tema da parentalidade consciente. Essencialmente, o meu grande objetivo é melhorar relações. Claro. Inclusivamente a relação connosco próprios. Portanto, aprender aqui a identificar as nossas necessidades, o que é que está ali presente, melhorar as relações de pais e filhos, de pais e pais, e portanto todo o tipo de relações íntimas, todo o tipo de relações, faço atendimentos individuais para dar uma pequena ajuda
talvez até nesta parte da clarificação. O que é que as pessoas mais lhe procuram nessa questão individual? Há muita questão da autoestima, não é? Sendo que eu não sou psicoterapeuta, é assim uma coisa que gosto de deixar muito clara. Portanto, o meu objetivo é ouvir aquela pessoa e ajudá-la a tomar decisões hoje, daqui para a frente, o que é que ela pode fazer que lhe serve, não é? E, portanto, em termos individuais, eu diria, às vezes é um bocadinho de falta de autoestima e às vezes é um bocadinho de falta de ter outra visão. Sim, criar ali uma outra visão. outra coisa que possa fazer. Receber ali umas outras perguntas que a fazem ter uma visão diferente daquilo que está a acontecer. Mas muita questão da relação com os filhos, também da conexão com os filhos, que é fundamental. É uma razão que também aqui procuram bastante. Sim, falta de conexão com os filhos. Quer dizer, na prática, quando me procuram, não é tanto falta de conexão com os filhos, há um problema qualquer. Habitualmente o problema é da criança, não é? Só que não. Só que não é? Porque aquilo também a criança tem um determinado comportamento, a maior parte das vezes muito característico da idade ou do contexto onde está, é a forma como nós olhamos aquilo habitualmente que é trabalhada. O caso das birras. Exato. Esse caso das birras é um caso... logo a palavra birra cria logo aqui um bocadinho, eu não gosto muito dessa palavra porque cria logo aqui uma ideia de uma coisa que não é boa e de uma coisa errada. E no fundo é um momento de desregulação emocional. O que é uma birra? É um misto de emoções. É um momento de desregulação emocional. E quem é melhor que os pais para ajudar na corregulação? É o ferver, é aquela água a ferver toda. Há umas bolhas. Sim, pronto, estava a dizer então, sessões individuais e depois faço as minhas formações online. Tenho o meu canal no Instagram, se quiserem seguir, onde coloco várias reflexões comunicar sobre com o vários coração, temas. não é? Sim, acho que vou colocar, não é? Sim, estamos a pensar, mas... onde coloco várias reflexões diárias, gosto de deixar reflexões. É um canal essencialmente para provocar para fazer aquilo que disse, que é a pessoa fazer perguntas e enquadrar-se aqui noutra coisa. Será que, se calhar eu estou a fazer, se calhar podia fazer isto diferente. Sim. E pronto, dou cursos, neste momento fiz então de comunicação consciente online e vou continuar para o ano que vem a Como é que funcionam esses cursos online? São 3 horas, são 9 horas, divididas por 3 dias habitualmente e com exercícios pelo meio e com integração pelo meio. Vimos que havia em laboral e pós-laboral, Sim, não era? horário laboral, horário pós-laboral, para tentar chegar ao máximo de pessoas possível. E também estou aberta a espaços que queiram levar este tema, também estou aberta a fazer sessões presenciais sobre este tema e também sobre autocompaixão, parentalidade consciente. Portanto, há vários temas que a comunicação não violenta é um grande mundo e podemos tratar aqui muitas outras coisas. E então, e planos para o futuro? Olha, eu gosto de pensar no futuro, não gosto muito de pensar a longo prazo. Aliás, o Covid então trouxe mesmo essa pandemia, trouxe mesmo essa consciência que eu vivia muito o presente. Eu gosto de pensar a curto prazo, no prazo de 1, 2 anos no máximo, porque eu não sei, eu vou mudar, nós somos movimento, somos pessoas, hoje somos uma pessoa, amanhã somos outra, gostamos de outras coisas e, portanto, eu gosto de pensar mais a curto prazo e, portanto, a minha ideia é continuar a desenvolver este projeto, levar a comunicação consciência ao maior número de pessoas e continuar, por enquanto, a fazer estes cursos e também fazer maior desenvolvimento nas empresas, nomeadamente um programa que estou a desenvolver de liderança empática e que também é um dos grandes focos, daqui para a frente. Quem sabe ainda nos vem cá falar um bocadinho sobre isso. É um tema para um outro programa, Exato. liderança empática. Muito importante, sim. Já está, isto eu sempre a angariar. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Tudo bom. Foi um gosto conhecê-la e continua aí a ajudar muita gente a comunicar com o coração. Obrigada. E nós comunicamos sempre com o coração. Sim. Ruth. Claramente, eu e tu. Não é só Ruth. As duas comunicamos com o coração. Às vezes podem não ser talvez da melhor maneira ou da maneira Isso é verdade. gostaríamos Sim. que chegasse às pessoas. Portanto, ficou aqui hoje um momento de reflexão, aqui algumas bases, alguns pilares da comunicação não violenta, da comunicação consciente e também da parentalidade consciente. Vimos aqui 4 bases, só agora chegou ao nosso canal, pode depois vir para trás, andar um bocadinho para trás para ver aqui o que é que a Andreia falou. E pronto, nós voltamos no próximo programa. Voltamos, iniciamos um programa cheio de luz, terminamos assim com luz. Sim. E voltamos no próximo com alegria pelas 15 horas, portanto não percam. E já sabe, se calhar às vezes é só mudar a sua comunicação, mesmo que os resultados vão ser os mesmos. O facto de mudar um bocadinho já pode trazer aqui alguns resultados a curto prazo, aqui de se ficar melhor e correr melhor, não é?
Contamos Foi consigo. intenso. Beijinho.